Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Cidadania SA. Hoje, dia 9 de janeiro de 2025. Vamos para o nosso jornalzinho, nossas notícias do dia. Antes de mais nada, boa noite, Alice. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Jaime. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade às repercussões do evento que ocorreu ontem em Brasília, devido aos 2 anos dos atentados que ocorreram no dia 8 de janeiro de 2023. Jaime vai comentar sobre isso. O que eu queria falar primeiramente é da fala do Lula, que eu achei, assim, de uma infelicidade atroz, que ele falou que os maridos costumam amar mais as amantes do que as esposas. Não dá, é impossível um líder de uma nação falar um negócio desse em qualquer situação, muito menos num evento daquele onde você está defendendo a democracia, você está comemorando o fato que o golpe não aconteceu e você vai lá e fala um negócio desse do lado da sua esposa. Assim, eu sei que o Lula tem 79 anos, aí eu ouvi muita gente hoje, mas ele é um senhor de idade. Eu não quero saber se ele é um senhor de idade. Ele é o presidente do Brasil, ele não pode falar um negócio desse. Não sei. Não, então vai fazer um media training, vá. Alguém precisa chegar nele e falar, não dá. Às vezes ele quer ser jovial, engraçadão, e acaba falando umas besteiras como essa, né? Isso aí é a velha violência contra a mulher travestida de piada. E ele não pode, num evento daquele, falar isso aí. Porque tudo que foi falado de bom no evento vai pro ralo por causa dessa frase. Ele já tem uma lupa em cima dele de tudo que ele faz, por causa que a mídia, a gente sabe de que lado a mídia é, a grande mídia, e tudo que ele fala é exacerbado. E aí ele fala uma besteira dessa, não tem condições. E eu quero saber o que você, como uma mulher, sentiu a hora que você ouviu ele falando isso aí. Eu assisti, né? Eu comentei isso com você. E quando ele falou isso, eu não estava acreditando, porque ele estava falando aquilo do lado da mulher dele, é, no, e do lado de uma série de mulheres importantíssimas para a política, né? E como você falou, é uma coisa que vai para o mundo e que ele vai ser lembrado, infelizmente, por causa disso. Foi uma situação extremamente constrangedora. As pessoas deram risadinha, né, para acompanhar o presidente e tudo mais, mas realmente esse tipo de coisa não pode acontecer, não é uma brincadeira, está se lutando muito contra todo esse machismo, e daí vem o representante máximo da nação falar uma coisa dessas. Não tem cabimento, principalmente num evento como esse. E falando sobre esse evento, Só um negócio, Alice. E é no mesmo evento que ele criou o prêmio Eunice Pari. Então, sabe, tipo, é difícil. Desculpa te interromper, mas é que eu lembrei disso aí no não, meio. totalmente pertinente, exatamente. Toda a luta sobre mulheres, direitos, ainda mais a Eunice Paiva, uma representante gigantesca em relação a tudo isso, e aconteceu uma coisa dessas. Então, a gente quer pegar esse gancho e comentar um pouco sobre o evento em si, né? Porque agora vem as repercussões, as críticas, o que poderia ter sido feito melhor, né? O que a gente acha que foi muito em cima da hora, a divulgação e tudo mais. O que é que você tem a falar, Jaime? O que poderia ter sido melhor? Tudo. Porque assim, não teve divulgação. O que eu li é que até o começo de dezembro, fim de novembro, não se sabia se ia ter evento, se não ia ter. Não tem mobilização. Esse governo parece que não consegue conversar com as pessoas, não consegue conversar com o povo. Ao contrário do anterior, que pegava o celular, ligava, falava um monte de abobrinha, mas pelo menos se comunicava com as pessoas, o Lula, e esse governo, não é só o Lula, eles não conseguem conversar com as pessoas. E eles não conseguem mobilizar gente para ir lá num dia tão importante quanto ontem. E assim, eu acho também que tem outro problema que é difícil demais você mobilizar pessoas para irem defender algo que elas já têm e que na cabeça delas não está em risco.
acho que não consegue entender, nem sabe o que é não ter uma democracia. Porque a gente está falando de pouco menos de 40 anos. Não, por aí que acabou a ditadura, certo? Então, assim, a galera que tem 40, 30, não sabe o que é viver fora de uma democracia. Então, como é que você vai convencer, como é que você vai mobilizar as pessoas a saírem de casa, irem lá para o Palácio do Planalto, defender algo que elas têm desde que elas nasceram? Elas não sabem o que é, elas não sabem o que é uma vida sem democracia. Então, assim, eu acho que falha muito. Isso aí é uma crítica que já vem há tempos contra esse governo, que é a falta de comunicação, uma comunicação efetiva com as pessoas. E tem uma outra coisa que eu queria comentar de ontem, que foi alguns recados que ele deu. Eu não gostei dele agradecer que os caras do Exército estavam lá, os chefes, né? E o Múcio. Ele tem que agradecer. Porque esses caras são funcionários públicos, eles são funcionários da União. O Lula é chefe deles. O Lula manda o cara aí, o cara tem que ir. Não tem que agradecer, ainda bem que obrigado por vocês terem sido trazidos aqui, ele falou. Eu não falo obrigado por vocês terem vindo. Obrigado por vocês terem sido trazidos aqui. Então, que foi o Múcio foi lá, pegou na mãozinha e levou. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, precisa entender que eles são funcionários públicos. Eles não são um poder. Eles são. Eles têm que ser subservientes ao presidente da República. E ele deixou isso bem claro, que ele falou: vocês são muito importantes na proteção às fronteiras, na proteção à população, à Amazônia, ao Estado Democrático de Direito. Só faltou. Ele colocou o exército, as Forças Armadas no lugarzinho deles. Falou: isso aqui que vocês têm que fazer, tá vendo? Vocês não têm que ficar planejando golpe de Estado. E outra coisa, eu estou falando bastante, mas é que ontem me irritou bastante. Eu achei que a parte que foi dentro, tirando essas deslizes, essas corregadas do Lula, a parte que foi dentro eu achei legal, bonita. A parte que foi fora não deveria ter existido. Quando eles viram que não tinha ninguém lá, não deveria ter feito, porque é essa a imagem que está rodando, tudo quanto estava, não tinha ninguém, foi um fracasso, foi um fracasso. E o ponto não é ser um fracasso ou ser um sucesso. O ponto é o evento existir para a gente não esquecer o que aconteceu dia 8 de janeiro de 2023. É isso. Fala um pouco você que eu já falei para caramba. Alguns tópicos que eu quero destacar que o Jaime falou, né? O fato de jovens não terem vivido ditadura, não saberem o que é um mundo sem democracia, né? E que é importantíssimo a gente ter memória. A gente tem muito essa fala, né? O brasileiro não tem memória. E isso aconteceu há 2 anos. E muita gente não lembra mais do que aconteceu, não sabe por que aconteceu, por isso que nós enfatizamos, inclusive, o que foi tudo isso, né? Então, isso não pode ser esquecido. Quem tem que ser punido, sim, e nós temos que acompanhar, sim, né? E outro ponto é sobre o evento em si, como você falou, foi muito ameno, né? Então, a posição dos discursos e tudo mais foi muito ameno, apesar de que se falou muito de democracia e tudo mais, da importância de se manter a democracia e tudo, mas eu achei que foi ameno, né? E também houve a ausência, né? Alguma coisa que não se comenta muito, mas houve a ausência de alguns líderes importantíssimos, né? E que não sabemos exatamente se realmente eles não estavam disponíveis ou se não quiseram ir, né? O que você acha? Pois é. E daí, amarrando com isso, que o Jaime comentou sobre o ex-presidente, o Jair Bolsonaro, ele pediu para que o passaporte dele fosse liberado, né? Ele está bloqueado por causa de todo o processo, né, que ele está sendo acusado. Ele pediu para ser liberado porque ele foi convidado por Trump para ir no dia 20 de janeiro, a posse dele, Cerimônia né? de posse. Então, daí o advogado dele entrou com um recurso para pedir isso, né?
E vamos ver o que vai acontecer, porque seria um absurdo ele ter essa liberação, né? Concorda, Jane? Ele não vai ser liberado, esquece, não vai. A gente não pode esquecer que quando o plano golpista de matar o Lula, o Alckmin, o Xandão, e provavelmente o Flávio Dino era o quarto, não se sabe, né? Mas se especula que ele fosse o número 4. Quando estava em curso e quando aconteceu tudo que aconteceu dia 8 de janeiro, o excelentíssimo ex-presidente, onde ele estava? Ele já tinha fugido para os Estados Unidos. Ou seja, ele botou todos os fantoches para trabalhar para ele e ele, ó, se mandou para os Estados Unidos. Se ali que ele não corria risco de ser preso, se não tinha nada contra ele, e na teoria ele não tinha feito nada de errado, porque não tinha vazado nada do que a gente sabe hoje, ele se mandou. Você acha que agora ele não vai se mandar? Então, eu acho que caia com quem cair no STF, ele não vai ter o passaporte liberado. Para mim é sem discussão. Vamos acompanhar. Então, nossa terceira notícia é uma notícia triste sobre uma pessoa fantástica. Acho que poucas pessoas conhecem, né? Não é uma pessoa extremamente conhecida, é o Pepe Mujica. Ele é o ex-presidente do Uruguai, uma pessoa de uma vida de luta pelos uruguaios, de uma vida dedicada a isso, uma pessoa extremamente simples e que ele está com câncer, que foi detectado no ano passado, e que agora ele disse que ele realmente está nas últimas. Ele não quer receber tratamento porque ele já tem 89 anos e ele mesmo disse: Eu não tenho condição de ser tratado, operado, eu não vou sobreviver. Então me deixem, eu quero morrer assim e não quero dar entrevista sobre isso, né? O Jaime vai falar um pouquinho mais sobre a vida dele, é uma pessoa assim, um estadista admirável, né? Para mim, ele está no mesmo nível do Mandela, assim, de importância, de representatividade. O Mandela acaba tendo mais fama por toda a questão da apartheid, a África ser um país, a África do Sul, né, no caso, ser um país muito maior do que o Uruguai e mais famoso, mas assim, ele foi guerrilheiro, ele lutou contra a ditadura, ele ficou preso durante 14 anos. Depois que saiu, virou deputado, foi ministro da Agricultura, virou presidente de 2010 a 2015. Depois que ele saiu da presidência, ele foi eleito senador. Então, assim, é um cara que dedicou a vida para o povo uruguaio. E o que eu acho mais fantástico nele, eu acho várias coisas fantásticas nele, é como ele vive minimamente. Ele não ostenta, ele doa, né? 70% do que ele recebe de salário por ter sido presidente, tudo que ele fez. Porque ele fala, não preciso disso, eu preciso lá da minha fazendinha, do meu sítiozinho, meu Fusca azul. Essa é a vida para mim. Eu preciso do meu mate, o Uruguai ama o mate, tem os cachorros dele lá, tem o sítio, e ele vive bem. Ele fala, o que eu preciso mais? Para que eu preciso de mais coisas? Para que eu preciso de luxo, de ostentação? Então, assim, uma pessoa incrível, que é muito pouco conhecida realmente, como você falou, Alice. E tem livros, tem documentários sobre ele, tem o livro dele, Kochowski, tem um livro que saiu há pouco tempo, o cara foi fazer uma entrevista, que até tem um documentário no ICL, não sei se está aberto, teve um tempo que estava aberto, e assim, o cara é um poço de noção, bondade, empatia, gentileza, e é uma daquelas pessoas que deveriam ser eternas, ele, o Mandela e vários outros. Ateu, né? Ele é ateu. E ele faz muito mais coisas que Jesus tentou ensinar e os cristãos não conseguem do que os cristãos, né? Então, Pepe Mujica, um ser humano incrível. Incrível mesmo. É um exemplo de ser humano e de mostrar o que você não precisa de muito para fazer pelo outro, né? Simples assim. E esse Fusca é uma lenda, inclusive o Lula já andou nesse Fusca com ele. É, Então, assim, é uma pessoa fofa até, né? Você o vê ele assim, é um senhor fofo, né? E eu acho que ele tem que ser respeitado, ele tem o direito de falar, não me incomodem,
chegou a minha vez, e é isso, né? É. De uma dignidade, né? Uma morte com dignidade que ele quer para ele. Porque é a única certeza que a gente tem, né? A única certeza que você tem é que você vai morrer um dia. E ele está escolhendo, ele fala, não quero mais tratamento, porque eu não vou aguentar, esse negócio é brutal, e a gente sabe, esses tratamentos contra câncer, os tratamentos são brutais. E para um senhor de 69 anos, ele escolheu, ele falou, chega, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu doei minha vida pelo Uruguai. E é isso, ele não falou isso, mas é isso. Ele doou a vida pelo Uruguai. E já deu, já. Tá bom, deixa ele quieto, deixa ele morrer em paz. É isso. Ah, então é isso por hoje, dia 9 de janeiro, né? Nós estamos sempre aqui às 8 da noite, discutindo as notícias do dia, notícias relevantes, e às vezes as notícias que não aparecem tanto na mídia, como o caso do Mujica, né? E a gente espera vocês amanhã aqui novamente. Obrigada, Jaime. Obrigada, pessoal. É sempre importante, deixem as opiniões de vocês sobre as notícias, curtam, sigam, mandem para os amigos. Um abraço e até amanhã. Até amanhã.